E aí, vocês gostaram da companhia do Rafa aqui na última terça-feira? Eu vi nos comentários que muita gente adorou e queria agradecer a todo mundo por essa recepção calorosa ao meu irmãozinho. Sim, não parece, mas ele é mais novo. Voltei! Quer vocês queiram, quer não. Gostou, tá gostado. Não gostou, problema de vocês. Quer ir embora, pode ir embora. Brincadeira. É só o áudio da Anitta que eu tô dublando aqui. Bom, gente, como eu sempre digo, a partir de agora, menos emoção e mais razão. Aproveita, já se inscreve no canal, deixa o seu like e compartilha o vídeo com seus amigos. Hoje eu queria falar um pouco sobre esse assunto que está afetando tanto as nossas vidas, o preço da gasolina. Não deve ser surpresa para ninguém, mas na semana passada a Petrobras anunciou um aumento de 18,7% no preço da gasolina e de 24,9% no preço do diesel nas refinarias. Esse movimento veio na esteira de seguidos aumentos nos preços desses insumos ao longo do último ano. Foram 13 só em 2021. O encarecimento do tanque de combustível é um problema grave não só para quem tem carro e sente o peso ao abastecer, mas como a maioria dos produtos no Brasil é transportada de caminhão pelas rodovias, pode haver um aumento generalizado de preços que vai contribuir para uma inflação que já está elevada. Diante desse cenário, a gente vê o governo correndo atrás para tentar fazer alguma coisa. Afinal, em ano eleitoral, um pepino desses era tudo que o Bolsonaro não queria. A gente vê também muita gente dando opinião sobre o que era para fazer, se tinha algo a ser feito e como fazer política energética no país. A gente escuta umas propostas e parece tão fácil, não é? Mas eu já adianto, não é. Eu não sou especialista em petróleo. Eu não estou aqui para dizer qual é a política pública que deveria ser feita para resolver um problema que não é só nosso, é global. E essa minha ressalva faz parte do meu posicionamento. Nós não podemos ser especialistas em tudo. A gente não vai ter a solução para todos os problemas. Agir como se eu fosse um oráculo seria desonesto com vocês. Mas sabe o que dá para a gente fazer e é muito importante? Dá para a gente trabalhar, para entender essa questão com um pouco mais de complexidade. Se fosse fácil, galera, já tinham resolvido, mas não é. Eu acho muito importante a gente entender isso, até para não ser enganado mais para frente. Mas a gente já chega lá. Então vamos lá. Quando eu vejo esses seguidos aumentos do preço da gasolina, o que eu me pergunto, e imagino que vocês também ok, quem decide o preço da gasolina? Como é que ele é estabelecido? É o dólar? É a Rússia? É a Petrobras? O que está acontecendo? Então, vamos por partes. De onde vem o preço da gasolina que está no posto aqui perto da minha casa, onde eu costumo abastecer o meu carro? Bom, a formação do preço do combustível, seja ele a gasolina ou o diesel, é composta por diversos fatores. É uma receita com vários ingredientes. Qualquer alteração no preço de algum desses ingredientes pode aumentar o preço do bolo. O preço da gasolina varia um pouco de estado para estado, mas a Petrobras faz uma média que eu vou explicar aqui para vocês. O preço do combustível para o consumidor final é composto por 4 ingredientes. Agora a gente vai falar da gasolina, tá, gente? Com o diesel a ideia é a mesma, mas as proporções são diferentes. Beleza. Por volta de 1/3 do preço da gasolina é a realização da Petrobras, ou seja, tudo que a Petrobras faz até o petróleo chegar na refinaria. Constrói a plataforma, tira o petróleo do poço e manda para a refinaria, com todos os processos no meio desse caminho, toda a tecnologia que ela tem que desenvolver e manter todos os funcionários que ela tem que pagar. Então, assim, um monte de coisa. Esse é o primeiro ingrediente. O segundo ingrediente é, no Brasil, por força de lei, todo combustível é misturado ao etanol para gasolina ou ao biodiesel para o diesel. A gasolina e o diesel que nós compramos no posto não são os mesmos que a Petrobras vende às distribuidoras. Petróleo não é gasolina. Petróleo é um dos componentes da gasolina. Por volta de 16% do preço da gasolina vem desse etanol. Terceiro ingrediente, mais ou menos 12% do preço da gasolina vem da distribuição e da revenda desse combustível, inserindo aí nesse cálculo todos os custos de cada um dos agentes econômicos dessa cadeia, ou seja, do dono do posto ao motorista do caminhão, e a margem de lucro que cada estabelecimento desses tem que ter para continuar o seu negócio. Esses números são da Petrobras do meio do ano passado, mas dá para a gente ter uma ideia das proporções. 28% são os impostos estaduais e 11,6% são os tributos federais. Só por esse pedaço já deu para a gente ver que é complicado. Qual a primeira conclusão que a gente pode tirar? A Petrobras define soberana, toda poderosa, o preço do combustível do posto aí do lado da sua casa? Não. Ela é responsável por uma parte desse processo.
A gente lê muito no jornal que o petróleo é uma commodity e por isso a sua cotação varia de acordo com o mercado internacional. E sim, isso é verdade. Uma commodity é um produto que só tem um preço no mundo inteiro, definido pela oferta e demanda desse produto em todos os países do mundo. Normalmente são as matérias-primas básicas. Ah, Gabriela, mas então ninguém controla o preço do petróleo? É e não é. Lembram que o preço internacional do petróleo se dá pela interação entre quem está procurando para comprar, a demanda, e quem está oferecendo para vender, a oferta? Pois é, essas coisas mudam. O petróleo, por ser um produto muito valioso, ele leva a algumas dinâmicas que a gente não vê em outras commodities. Alguns países que produzem muito petróleo, às vezes limitam a quantidade de petróleo que eles põem no mercado para artificialmente subir esse preço e eles ganharem mais dinheiro. Sim, acontece. E vem acontecendo nos últimos anos. Um país que produz muito petróleo é a Rússia. Já estão vendo onde a gente vai chegar aqui, né? Guerra, sanção econômica e confusão em país produtor de petróleo também aumenta esse preço. Do outro lado, no auge da pandemia, por exemplo, em que a atividade econômica caiu muito, a demanda por combustíveis diminuiu e, com isso, o preço caiu. Além dessa dinâmica de compra e venda internacional, o valor do petróleo enquanto commodity é estipulado em dólar, que é a moeda na qual a gente comercializa os produtos lá fora. Ou seja, qualquer variação no preço do nosso real em relação ao preço do dólar também influencia no preço da gasolina e do diesel. Aí vocês vão falar, Gabi, mas se não tem o que fazer no preço do petróleo dos gringos, a gente corta os impostos daqui. Pois é, tem gente pensando e desenhando essa possibilidade, pode ser que role porque a gente está vivendo um momento de crise. Mas a gente sabe que o Brasil já está com as contas apertadíssimas. De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, impostos só podem ser reduzidos com uma fonte de compensação para os cofres públicos. Afinal, imposto não é uma punição do governo contra os cidadãos, pode até parecer, às vezes. Mas, na verdade, o imposto é usado para garantir o funcionamento do Estado e custear os serviços públicos. O que quer dizer que, mesmo se esses impostos forem baixados agora, alguém vai pagar essa conta no futuro. A CID, um imposto federal que incide sobre o preço dos combustíveis, é usada para fazer investimentos em infraestrutura de transportes. A gente não precisa desse dinheiro? A infraestrutura de transportes no Brasil vai poder ficar sem nenhum investimento? O PIS/PASEP ajuda a pagar o seguro-desemprego, a gente vai ficar sem também. Como é que a gente vai pagar essas contas? Não é tão simples, entenderam? É um jogo de equilíbrio agora e no futuro. Aí você vai falar assim pra mim, pô, Gabi, mas eu vejo tanto desvio, tanta corrupção, tanta gente pegando para si o dinheiro público. Pois bem, só que nesse caso o problema está então na destinação do dinheiro arrecadado, né? Não na arrecadação em si, nem nos serviços que ela deveria custear. Se o problema é a corrupção, é no combate a ela, dentro da legalidade, que devem estar os nossos esforços. Se o problema é a destinação personalista de recursos públicos, é contra isso que a gente tem que se posicionar. Em suma, quando alguém usa dinheiro público para comprar o centrão por meio de emendas parlamentares, que evitam, por exemplo, a abertura de um processo de impeachment, o problema não é a emenda parlamentar em si, mas a forma como ela vem sendo operacionalizada. Aperfeiçoar o nosso diagnóstico nos permite entender onde está o problema para agir sobre ele de forma mais estratégica. O problema é a arrecadação dos impostos, os serviços que ele deveria custear, ou o problema é que esse dinheiro não está sendo empregado como deveria? Porque se o problema ele não está sendo empregado como deveria, a gente não tem que atuar na arrecadação, mas nessa questão da destinação. Pegaram? Ah, Gabi, mas antigamente não era assim. Antigamente a gasolina era pagável. A gasolina aumentou demais. Vocês têm razão, aumentou mesmo. Mas vamos pensar com calma nesse argumento de no meu tempo a vida era outra. E porque tem muito político falando isso por aí e eu acho que vale a pena a gente refletir. Para começar, esses memes que a gente vê, ou mesmo declarações de lideranças políticas, o que é ainda mais grave, que comparam o preço da gasolina 20 anos atrás e hoje, via de regra, não são honestos. Não é uma comparação séria, a não ser que você corrija o valor pela inflação. E isso porque o dinheiro de hoje não vale o mesmo que o de 20 anos atrás. Isso é normal, galera. Inflação é normal. A gente tem uma meta do que seria uma inflação adequada para cada ano. Para 2022 era para ser 3,5%. O problema é quando ela sobe demais, que é o que está acontecendo agora. Mas um pouquinho de inflação faz parte. Só que essa inflação, ao longo dos anos, vai mudando os preços. Quando você era jovem, você ia ao cinema e comprava um combo do Mac com R$10. Hoje rola? Não rola. Entenderam, né? Isso é importante para vocês entenderem os discursos que a gente vê por aí, mas também para vocês entenderem o dinheiro de vocês, galera.
Se você ganha R$1.000 hoje, guarda essa grana debaixo do colchão, o poder de compra dos seus R$1.000 daqui a 20 anos não vai ser igual. Você vai ter perdido dinheiro. O preço de 20 anos atrás não é o mesmo preço de hoje. Aliás, por isso que entender de investimentos e de como se resguardar suas economias desses fenômenos internacionais é assunto para todo mundo. E também ajuda a não ser enganado por explicações simplistas que transformaram assuntos complexos em memes. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo uma apuração da agência de checagem, difícil falar agência de checagem, de notícia aos fatos sobre essa questão que a gente acabou de comentar. Mas vamos lá. É verdade. Antigamente, as variações de preço do barril de petróleo eram repassadas com uma defasagem para a população, ou seja, o preço internacional do petróleo estava lá fora, subindo ou descendo, e a Petrobras subsidiava esse preço para assegurar variações mais abruptas aqui dentro. Os ajustes nos preços ocorriam só algumas vezes ao ano. Durante o governo da ex-presidente Dilma, vocês devem se lembrar, a inflação estava bem alta por diversos motivos. Essa ideia de suavizar as alterações do preço internacional para o consumidor nacional começou a ser usada como política de controle da inflação. Como o preço dos combustíveis compõe o preço de quase todos os outros bens e serviços, o governo acreditava que controlar esse aumento poderia ajudar a frear a inflação. Só que ele fez isso por muito tempo. O resultado disso é que a empresa, levando sucessivos prejuízos, quase quebrou. Então não se enganem, sempre tem alguém pagando a conta. Quando a gente fala em subsídio, a gente não fala de um dinheiro que brota do chão. Ele vem de algum lugar. Ah, Gabriela, então você é contra qualquer política de subsídio? Não. Eu sou favorável a políticas que meçam o impacto de investimento, que entendam que num país com contas apertadas, botar num lugar é tirar de outro. Eu sou favorável a explicações honestas sobre temas complexos, para todo mundo saber o que rola e começar a entender mais da questão. Mas enfim, a gente está falando da Petrobras num contexto de sucessivos prejuízos e é importante dizer que teve todo um contexto político e jurídico aí também. Eu não estou desconsiderando isso, mas o vídeo vai ficar gigantesco. Então vamos pensar. O preço internacional do petróleo estava 100. Aqui no Brasil, a Petrobras estava cobrando 60 e levando 40 de prejuízo. Ao longo dos anos, isso foi corroendo o caixa da empresa. E por que é ruim para a gente se a Petrobras quebrar ou ficar mal das pernas? Bom, para começar, ela é uma das maiores empresas brasileiras, responsável por milhares de empregos diretos e indiretos. Ela contribui para o sustento de toda uma cadeia de produção, da empresa que faz o marketing até a empresa que monta o caminhão de transporte. A gente quer que ela esteja saudável, não quer? E olha, eu quero deixar bem claro aqui que nada justifica o que fizeram com a presidente Dilma naquele período. Você pode discordar completamente de todas as decisões que ela tomou, você está no seu direito, mas nada justifica colocar a imagem de uma mulher num tanque de gasolina com as pernas abertas numa simulação de violência. Isso é nojento. Além de todas as dificuldades do cargo público, a Dilma ainda sofreu um machismo atroz. E isso não deve ser uma dificuldade adicional para as mulheres que entram na política. Então a gente tem que tomar bastante cuidado para não enveredar por esse caminho que é terrível. Voltando ao tema da gestão pública, mesmo na época, não eram poucas as vozes que achavam que essa política quanto ao preço dos combustíveis não ia dar muito certo. No livro O Valor das Ideias, que a gente leu na primeira turma do Clube do Livro, o Fernando Haddad, ex-candidato à presidência pelo PT e quadro importantíssimo do partido, relembra o desconforto dele com esse tipo de intervencionismo extremo. Vindo desse histórico, em 2016, logo após o impeachment, o novo presidente, Michel Temer, instituiu um preço de paridade internacional. Não ia mais ter suavização de flutuação de preço. Subiu lá fora, subiu aqui dentro. Essa foi uma medida para tentar recompor o caixa da empresa e também recompor a confiança dos investidores. Afinal, vamos pensar aqui que a Petrobras não é uma estatal, ela é uma empresa de capital misto. O governo tem 51% das ações, o que faz com que ele tenha muito poder lá dentro, inclusive de nomear o presidente da empresa, mas existem outros acionistas. E essa galera não fica muito segura de colocar dinheiro num lugar que um agente pode escolher quebrar quando for conveniente. Desde 2016, então, a gente está nessa toada de preço de paridade internacional. Acontece que, como vocês podem ter percebido, muita coisa aconteceu no mundo nesses últimos anos que afetou o preço do petróleo. E aí vocês vão dizer, e Gabi, e aquela história de que o Brasil é autossuficiente em petróleo? Por que a gente tem que comprar dos gringos e ficar sujeito a esses aumentos de preço por causa das tretas deles? Pois é, gente, vamos lá, petróleo não é gasolina, lembram?
A gente produz uma quantidade de petróleo que seria suficiente para suprir a demanda da nossa economia, sim, mas toda a tecnologia de refino que transforma esse petróleo bruto em gasolina utiliza insumos lá de fora. Existem várias questões sobre petróleo leve, pesado e as necessidades de refino que eu nem vou me meter aqui. Mas saibam que não é tão simples, não é tirar do fundo do mar e colocar no tanque do nosso carro. Fora que o preço do petróleo brasileiro também está sujeito ao mercado internacional, porque o Brasil é um país de economia aberta. Se a gente mantiver um preço artificialmente baixo aqui dentro, alguém paga a conta. Quando a gente faz uma crítica, a gente tem que tomar o cuidado para criticar quando é devido. Para a nossa crítica ter eco, ela tem que ter coerência. Senão, ela não chega nos ouvidos que ela precisa chegar. O governo Bolsonaro é completamente ineficiente. O Jair é uma pessoa horrível, eu acho, pelo menos. Mas a gente tem que tomar cuidado para não achar nexo particular onde não tem. A culpa do preço internacional do petróleo estar alto não é de ninguém aqui no Brasil. Porque não é de ninguém aqui no Brasil a culpa da Rússia ter entrado em guerra ou dos países produtores estarem limitando a oferta ou da pandemia ter desequilibrado as cadeias de produção. Esse cuidado na crítica é fundamental para a gente ter credibilidade. Se não for assim, é torcida. Quando a gente coloca na conta de alguém que a gente não gosta, críticas que não deveriam estar nessa conta, a gente dá subsídio para quem está falando que as nossas críticas são manipulação ou injustiça. O discurso de perseguido se fortalece. Mas, Gabriela, você está querendo dizer que nada nesse tema exista para a gente criticar a gestão atual, a presidência do Brasil? Não, justamente o contrário. Tem tanta coisa que a gente não precisa incluir na conta uma crítica indevida. Então vamos criticar o criticável. Primeiro, o cara não trabalha. A postura de uma liderança responsável diante de um problema que afeta de forma sensível a vida dos brasileiros é se coçar para tentar achar uma solução. Mas o funcionário do mês não quer. Ele quer ter tempo de ir para a praia. Eu nunca vou entender o fetiche de quem se sente satisfeito pagando o salário de um cara que não faz o trabalho que ele pediu para ter. Enfim. Outro exemplo, um dos componentes do preço do petróleo é o preço do dólar, que está altíssimo. E por quê? Um dos motivos é o senhor Bolsonaro, que não dá segurança para nenhum investidor estrangeiro colocar dinheiro aqui. Quem pode, vende real para comprar dólar. E o dólar vai ficando mais caro. Uma pessoa que ameaça dar o golpe o tempo todo, que não respeita nem o Supremo Tribunal Federal, transmite algum tipo de seriedade e confiança? Não transmite. Um cara que nega a pandemia, fala mal da vacina, é visto no mundo todo como um pária. Se você fosse um investidor gringo, você escolheria o Brasil do Bolsonaro para colocar o seu dinheiro? Quando o Bolsonaro fica trocando o presidente da Petrobras, que não faz o que ele manda, ou fica ameaçando trocar, como ele está fazendo agora, isso aumenta a insegurança também. A postura errática do nosso presidente da República não afeta só a nossa saúde mental, não, mas custa caro para o Brasil também, custa dinheiro, mas mantém animado o gado dele. E isso é bom para ele, para o grupo dele. Lembram a história de usar o cargo para objetivos pessoais? Pois bem, eu penso que já deu para perceber por esse vídeo que o assunto do preço dos combustíveis é absolutamente complexo. É natural a gente querer uma solução simples para os nossos problemas. O brasileiro já está com a corda no pescoço, está exausto. Eu também estou. Encher um tanque de gasolina está dando quase 1/3 do salário mínimo. Isso é terrível. Seria maravilhoso que alguém tivesse uma solução perfeita e rápida para esse problema, mas não é assim. E a gente achar que é assim, ou acreditar nas pessoas que dizem que é tudo simples, é se enganar. Você pode acreditar que a proposta do fulano é boa, sem problema, mas vamos partir de um lugar mais complexo de análise, ou a gente vai topar viver de ilusão. Vocês entendem que alguém vai ter que pagar essa conta? Porque a gente tem 3 opções. A primeira é deixar o preço flutuar e o consumidor arcar com esse prejuízo. A segunda é a Petrobras controlar os preços e assumir o prejuízo, correndo o risco de quebrar a empresa e tudo o que isso acarretaria para o Brasil. A terceira é o governo dar algum tipo de subsídio, seja dinheiro mesmo, que vem da arrecadação, seja cortando os impostos, então cortando parcela da arrecadação. Nesse caso, o governo assume o prejuízo e no final alguém vai ter que pagar a conta. E na verdade, de qualquer jeito, no final mesmo, quem vai pagar a conta somos todos nós. A dúvida é só como, se é agora ou se é em parcelas. Outra dúvida importante é quem vai pagar mais e quem vai pagar menos. Num país desigual como o nosso, me parece certo que quem tem menos, os mais pobres, sejam os menos prejudicados nessa conta. Os economistas e os fazedores de política pública estão desenhando modelos e pensando qual pode ser a melhor solução, seja no governo, na oposição ou na academia. Nós estamos vivendo um momento de crise. A gente está saindo aos poucos de uma pandemia e, de repente, um dos grandes produtores de petróleo do mundo, a Rússia, entra em guerra. É uma tempestade perfeita. Em momentos assim, talvez a política tradicional do dia a dia não seja mais adequada.
Talvez alguma intervenção tenha mesmo que ser feita. Eu não sei te dizer. Os especialistas têm opiniões diferentes. Alguns dizem que o menos pior é deixar o preço flutuar, porque a gente sofre muito agora, mas sofre menos no futuro. Outros acham que dá para dar uma suavizada no baque agora e acertar essa conta mais tarde. O fato é que a conta vem. A gente pode ir se informando e construindo a nossa posição, e no fim a gente pode até divergir, mas nós estaremos seguros em cima de alicerces mais sólidos e prontos para cobrar das lideranças mais do que o conforto proporcionado por um grande pai, mais do que o discurso vazio que nos ilude com promessas de soluções simples para problemas complexos. Então a mensagem que eu quero frisar com esse vídeo é que sabe por que é importante que a gente entenda que os problemas são complexos e aceite isso? Pensa comigo. Por que um político vai se preocupar em desenvolver assuntos complexos com propostas bem acabadas se você não presta atenção? Você não quer que o cara te fale a verdade? Se você prefere que ele minta com soluções fáceis para te deixar mais tranquilo, ainda que iludido, a consciência da complexidade é perturbadora, eu sei, mas é a única saída. Por isso que eu bato na tecla do menos emoção e mais razão. Você quer a pessoa que te diga a verdade ou você quer a pessoa que te diga o que você quer escutar? Todo mundo fala que gostaria que os políticos fossem honestos e transparentes, mas vocês retribuem essa complexidade com a atenção de vocês? Ou vocês, na verdade, querem um político que te diga que é fácil? Vota nele que ele resolve, sem explicar muito bem como, sem avaliar os impactos mais amplos. São coisas para a gente pensar com carinho, principalmente em ano eleitoral. O que é que a gente realmente quer na política? E eu confesso que eu estou muito ansiosa pelas respostas de vocês. Compartilhem o vídeo com seus amigos, se inscrevam no canal e deixem o like. Tchau, tchau!